E aí, cara, E aí, quanto tempo? tudo bem? Como é Bom que você demais. tá? Bom? Cara, é uma satisfação estar aqui contigo. Ai, que bom, que bom. Prazer te receber aqui. Esse é um vídeo que a gente vai conversar um pouco sobre o direito empresarial e o direito tributário. Eu sou o Lucas, eu sou advogado, sou especialista em direito tributário, planejamento tributário e planejamento patrimonial. Esse é o Henrique, ele é especialista na gestão aí de empresas, em específico empresas de núcleo familiar, em como transformá-las em um negócio profissional. E para começar, Henrique, me fala um pouco da tua trajetória, como é que foi, o que você vê aí do mercado hoje em dia, me conta um pouco da sua experiência, da sua vivência profissional. A minha trajetória foi uma criação familiar bem mais vocacionado esse ramo de empreendedorismo. Então, Uhum, desde moleque, fui bitolado nesse meio. Então, meu pai já me levava nos campos de obra, já levava ali ficar junto com o pessoal que trabalha ali, com os peão. Então, eu acabei tendo essa interação comigo desde pequeno. E aí eu entendi. fui avançando, entrei na faculdade, por Aham. formação sou formado em engenharia civil e depois voltei para gerir a empresa e tocar mão na obra ali. Sim, você tem então a visão da administração do mestre de obra, Tem, mais para essa área, né? isso. E como é que você está vendo essa questão das empresas hoje em dia? Qual é a principal dificuldade aí que você vê para o empresário no dia a dia? Como é que é essa questão? Bom, tem as dificuldades clássicas. Uma das mais clássicas é sobre pagar imposto, no caso, pagar coisa que já está dentro da folha. Uhum, Tem o problema de mão de obra, tem o problema de fluxo de caixa, que isso fala muito mais sobre o seu modelo de negócio. E, sim, lógico, a gestão uhum, das próprias atividades do dia a dia. Senão sim. é a empresa que vai gerir o teu comportamento, não você gerir o comportamento da empresa. É verdade. Acaba que o empresário tem que ter essa visão de administração, de negócios, né? Até a questão da escolha do regime tributário que vai fazer, MEI, Simples Nacional, presumido, real. Isso tudo acaba que vai influenciar bastante, né, no negócio e no fluxo de caixa diretamente, né? Eu acho que o mais importante aqui é o fluxo de caixa, porque tem modelos de negócio, tem empresas que têm boa rentabilidade, mas não tem um fluxo de caixa. Uhum, Aí não consegue girar no mês seguinte para sim. reposição de maquinário, peças, ou então Uhum. até a folha de pagamento. A folha de pagamento acaba que hoje no Brasil ela é muito complicada, ela é muito pesada mesmo. A gente tem aí uma questão na Seguridade Social de múltiplas fontes de custeio, né? Com a reforma da tributária aconteceu algumas modificações, mas basicamente você vai pagar aí FGTS, INSS, contribuição social sobre o lucro líquido, que são aí contribuições voltadas aí para essa questão social no Brasil. Folha de pagamento, E você até falou uma coisa muito boa, é que o funcionário tem o sentimento que ganha pouco e o sim. patrão tem o sentimento que paga muito. E aí, o que acontece nesse meio do caminho? Essa até é uma dúvida minha. Então, nesse meio do caminho, a gente precisa entender algumas diferenças que tem aí nas empresas. A gente tem a diferença da própria tributação relacionada a você ter um funcionário. Nisso, a gente tem o FGTS e o INSS, que são duas grandes fontes de custeios da Seguridade Social no Brasil, que têm finalidades distintas. Explicando para você de uma forma leiga, né, simples, o FGTS é como se fosse um cofrinho de curto prazo, que o funcionário vai ter aí um depósito em torno de 8% todo mês para garantir aí o custeio de algumas coisas para ele, né? Por exemplo, o financiamento imobiliário você consegue fazer pelo FGTS, seguro-desemprego você consegue fazer pelo FGTS. Tem uma série de coisas que o FGTS vai ter funções aí para o empregado. Já o INSS ele é um seguro de longo prazo, que tem uma característica do seguinte: você paga para usar, basicamente. E acaba que o patrão ele vai ficar aí nessa linha de fogo, vamos dizer assim, do FGTS e do INSS, acabando tendo que arcar aí tanto com a questão do FGTS em 8% quanto do INSS. E tendo também outros impostos aí relacionados à folha de pagamento, como por exemplo a contribuição social sobre o lucro líquido, a famosa CSLL, que vai aí trazer essa tributação para o empresário ter.
Hoje no Brasil, o custo folha de pagamento gira em torno de você pagar um salário mínimo e pagar mais um para o governo para manter o funcionário. Isso numa conta assim bem básica, bem padrão. Cada caso é um caso e vai depender das estratégias que vai se adotar na administração do negócio, né? Sim. E falar em administração, você tem alguma dica, alguma visão de administração, alguma sugestão aí para quem está começando agora, como começar a administrar, o que entender primeiro antes de abrir um negócio? Lógico que no começo o regime tributário, quando for abrir um CNPJ, é muito importante. Tendo um auxílio faz diferença, mesmo que o auxílio seja mínimo. Um auxílio ali de pesquisa mesmo sua ali no YouTube ou algo assim. Uhum. Mas de começo, de partida, na largada, o que de fato faz diferença é venda. É trazer novamente fluxo de caixa para a própria empresa. É, fazer o negócio girar, né? É. E muita gente acaba que nessa ideia de fazer um negócio girar, acaba esquecendo algumas coisas básicas, né? Que nem você falou. Estudar um pouco sobre o regime tributário é muito importante, ainda mais dependendo do volume do seu negócio, né? A gente tem aí hoje mais ou menos 4 formas distintas, né, de fazer a tributação do seu negócio. A gente vai ter aí o MEI, que é o microempreendedor individual. A gente tem o sistema do Simples Nacional, que é um sistema entre aspas, simplificado, né, que tem características específicas maiores do que as dos outros regimes, né? A gente tem o sistema do lucro presumido, que é um sistema que eu gosto muito, particularmente falando, e o sistema do lucro real. Esses sistemas tributários, cada um deles tem vantagens distintas, e o que vai mandar mesmo é o tamanho da sua operação. E cada regime tributário desses vai ter uma situação específica e dependendo dela vai compensar ou não, e justamente o que vai mandar é o seu faturamento, né? E falando sobre faturamento, Henrique, o que tu vê que seriam os pilares aí do faturamento do negócio? Além da administração, como a gente poderia fazer aí um negócio girar melhor, ter mais lucro, ter mais vantagens? Muito boa pergunta, porque todo mundo que começa a empreender vê logo uma ferramenta de gestão e fica encantado com aquela parte do comerciante vender aquele aplicativo de gestão. Uhum. Faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Fica encantado. Mas é mais uma assinatura, é mais um gasto. É como se você pegasse uma pedrinha e amarrasse na sua cintura. E Uhum. você logo no começo, se já carregar uma estrutura grande, mesmo que Uhum. seja no começo pequeno, vai te consumir. Aí é a sua pessoa física que vai te bancar a sua pessoa jurídica. Aí, Uhum. então, de começo, ali até um certo ponto, aqui eu estou falando 5, 7, meio milhões. O que faz a diferença é o controle do que entra e do que sai. É o feijão com arroz, é o mais básico que tem um efeito mais forte. Porque Sim. a gente pensa em coisas no longo prazo. E Uhum. tudo que a gente é no longo prazo tem que ser uma estratégia simples, a mais feijão com arroz. Porque se for uma Uhum. estratégia muito complexa, a gente não consegue manter no dia a dia da empresa ali ou da rotina. Então, se for muito difícil, você não é um custo muito elevado para você manter aquele comportamento dentro de uma empresa. Uhum. Então, esses são um dos mais importantes que eu posso falar aqui. O custo operacional, né, o chamado passivo e o ativo, como é que a gente faria essa diferenciação entre o passivo e o ativo? Como você vê isso hoje? Tem os passivo e ativo é muito voltado. O ativo é aquele que compra uma ferramenta para dentro de uma empresa, um equipamento, isso é um ativo. Lógico, um Uhum. ativo que ele se custeia ao longo do tempo. Sim. Então você vai comprar um maquinário em que esteja dentro da faixa financeira do patamar da empresa. Uhum. Então, lógico que no começo nada não está no patamar da empresa. Então você tem que fazer meio que nas gambiarra e se contentar com isso. Esse é o jogo, as cartas que você tem no começo que você tem. Uhum. Então, lógico que a gente quer coisas melhores, mas a realidade acaba sendo bem difícil para quem está começando. Assim, acaba que a gente tem no Brasil uma série de barreiras aí quando se vai começar no negócio, desde as barreiras de escolher um regime, escolher o tipo de negócio, escolher como administrá-lo. Eu vejo hoje que existem várias plataformas de negócios. Existem as plataformas de administração direta, onde que o dono está lá todo dia, e as indiretas, que o dono não está lá efetivamente todos os dias.
Você vê como essa questão da administração do dono em si para o negócio? Tem que estar dentro o tempo todo, não importa qual o tamanho que seja da empresa. Não tem como descartar isso. Não tem como descartar. É uma posição meio distinta, né? O que eu vejo hoje de possibilidades são que você vai ter que estar lá olhando realmente o seu negócio todo dia, acompanhando os resultados, mas a sua função ela vai mudando ao longo do tempo. E é justamente sobre essa ótica, né, que a gente tem aí a constituição dos regimes tributários. Você falou sobre valores, a gente tem hoje alguns valores interessantes aí para regimes tributários, em específico do Simples Nacional para o presumido. A gente tem cerca de 4 milhões, né, o limite do Simples Nacional, é em torno de 4 milhões de reais de faturamento ano, indo até 7,8 milhões a gente tem o lucro presumido, e depois a gente teria o lucro real. A gente tem várias opções de regimes tributários que vão aí auxiliar a pessoa em alguma área ou não, tá, da sua vida. E o mais importante aí é a gente entender esses regimes e saber escolher o correto na hora de seguir, né? E como é que o empresariado está vendo essa questão de tributos, essa questão de impostos, ainda mais nesse ano de 2026, que começou a reforma tributária? Como é que está essa visão do empreendedor no Brasil sobre a reforma? Vou voltar um pouco antes na sua pergunta anterior sobre a pessoa estar dentro do negócio ou até que ponto ela tem que estar ou sair. Novamente, usar o mesmo número anterior, até 5, 7,5 milhões, tem que estar dentro. O que entenda dentro? Não é você estar ali diretamente com o cliente, com o balcão, mas ali arquitetando o bastidor, a parte estratégica. Lógico que você pode estar no balcão ali. Muitas vezes são 2, 3 funcionários, ou então só você dentro da empresa, no começo do negócio. Mas de acordo que vai indo, você fica muito mais no arquétipo de estratégia e, principalmente, o mais importante, desde o início ao fim, coordenar pessoas. Muito mais em treinar uma pessoa para essa pessoa conseguir coordenar outras pessoas e assim por diante. Aí que entra o que eu costumo falar, né, do que o que realmente dá dinheiro nesse mundo, que é negócios. Acaba que o empresário ele chega numa hora que ele ou ele foca em fazer novos negócios para dar mais dinheiro para ele, ou ele foca em realmente estar lá na linha de frente. E é por isso que muita gente tem dificuldade em delegar. Eu atendo muitas empresas e eu vejo essa dificuldade mesmo de ter essa delegação, ter essa estruturação difusa entre o dono, o vendedor, o gerente, o repositor. A gente tem aí uma dificuldade grande e eu vejo que é uma coisa cultural, né, do brasileiro ter essa questão de delegação. Isso é muito verdade, porque minha principal habilidade é gerir pessoas. Eu, por exemplo, tenho formação de engenharia, mas tem pessoas na minha empresa que é muito mais técnico em uma área de técnica de informática do que eu. Mas ele, por não saber habilidades sociais tão aprimoradas, que as minhas não estão numa posição tão boa, digamos assim, comercialmente falando. Assim, acaba que a pessoa saber interagir, saber se comunicar, saber delegar, ter uma desenvoltura do que é um empresário aí, propriamente dito no nosso país, vai mudar bastante aí a forma como ela vê o jogo, né? E falando em específico Os sobre tributos. os direitos tributários, a tributação, esse ano de 2026 entrou a reforma tributária agora, teve várias alterações no Código Tributário Brasileiro, inclusive alterações externas ao Código Tributário, com a lei que tributou os dividendos. Como é que o empresariado está vendo essa questão? Bom, todo mundo está vendo com pavor isso, porque gera muito mais instabilidade, gera muito mais dúvidas, incertezas do amanhã, inclusive do passado, em termos de retroativos. Então fica essa grande sentimento caótico. Agora, na prática, o que eu faço e o que eu aconselho? É simplesmente não fazer nada. Espera a poeira baixar, principalmente ano eleitoral, e fortalecer o seu fluxo de caixa. Quem tem caixa é rei, porque você tem fôlego, você tem manobra financeira para aguentar alguma turbulência. E lógico, sempre está de olho no seu custo operacional, seu custo para estar de pé a sua estrutura.
Então, diminuindo esse teu custo e tendo um fluxo de caixa, reserva de emergência da empresa, isso a gente consegue passar por longos anos de turbulência, principalmente em termos de Brasil. A reforma tributária ela veio para alterar uma série de coisas, né, aí, e todo mundo não está sabendo aí muito bem como vai ser, e tem muita gente falando sobre ela na internet. Esse não é o foco do vídeo. O foco do vídeo é a gente tratar mais de empreendedorismo e como o direito pode ser usado no empreendedorismo, justamente para conscientizar o empresário. Mas o que acontece? Com a reforma tributária, a gente teve uma série de novas possibilidades. E eu vejo que na reforma tem um pote de ouro que já foi assinado pelo governo, que é justamente a compensação tributária. Se você é empresário, trabalha mais tempo, você já deve ter ouvido falar sobre a recuperação de PIS e COFINS monofásico. Uma tese que a gente acabou lutando bastante na justiça para conseguir que o empresário tivesse esse direito, né, da recuperação de créditos tributários. E eu vejo que realmente a gente tem um pote de ouro no que se diz recuperação de créditos tributários, mas para fazer isso 100% vai acabar aí em grande massa com a sonegação de impostos, que eu vejo que hoje é uma das coisas que mais acontecem nos negócios hoje em dia, né? E a reforma tributária, falando mais a fundo sobre ela, ela vai ter uma implementação em etapas. Eu hoje aconselho as empresas que estão no Simples Nacional, ou no lucro presumido, ou no lucro real, a refazerem o planejamento empresarial, refazerem o planejamento tributário e refazerem o planejamento societário delas. Porque você falou uma questão muito interessante sobre o fluxo de caixa. A reforma tributária, ela alterou algumas características específicas sobre o caixa das empresas. Ela alterou a forma como você vai retirar o seu prolabore, e isso influencia muito a sua tributação lá na frente. E vai favorecer mais ainda quem tiver uma estrutura empresarial, um planejamento empresarial sólido. Vou te citar um exemplo para ficar claro de você entender, né? A gente tem, por exemplo, uma empresa que gera receitas, né, para você, e você deseja comprar um apartamento. E ao invés de você comprar esse apartamento no seu CPF, você vai comprar esse apartamento no seu CNPJ. Você vai ter aí um desconto muito maior, você vai ter aí uma redução muito maior de encargos tendo esse imóvel no seu CNPJ do que se você tiver no seu CPF. Mas para você fazer isso, você vai precisar ter uma holding patrimonial. E aí a gente entra as estruturas empresariais complexas que a gente pode abordar em um outro momento, né, falando mais a fundo sobre elas. E acaba que a gente tem aí algumas questões sobre rendimentos também de aluguéis, por exemplo. A gente tem hoje um custo operacional de cerca de 1/3 do valor da locação para quem loca na pessoa física, no seu CPF. Sendo que se você locar no seu CNPJ, você vai ter um custo de 11 a 12% da sua locação de impostos, tá? Isso já calculando os impostos que você pagaria a mais, né? O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido da pessoa jurídica. Então, fala aqui pra gente qual seria a vantagem de ter uma hold, por exemplo, do exemplo que você falou, comprar um apartamento e quem administrar é uma hold. Bom, aí eu vejo bastante vantagem para quem é investidor. Se você é investidor, tem a visão de comprar imóveis novos na planta, você nunca pode comprar esses imóveis no seu CPF. Por quê? Porque é muito simples. Você vai pagar agora um imposto sobre o ganho de capital. Isso foi instituído pela reforma tributária. E se você comprou o seu imóvel novo, zero, na planta, você não teve ganho nenhum de capital para o Estado. Aquele imóvel ele foi vendido, digamos assim, na tabela zero, com a valorização toda que você teve, entendeu? Então acaba que a gente tem aí uma vantagem muito grande ainda na holding patrimonial. Inclusive a holding é uma das melhores ferramentas que a gente tem para planejamento sucessório, porque pelo menos eu vejo da seguinte forma: é melhor você pagar uma alíquota aí de 10, 15% sobre os seus rendimentos para o Estado, do que pagar aí 30% de imposto sobre o valor total do seu patrimônio. Vou citar um exemplo.
10% de 10 mil reais é quantos reais? 10 mil? 10% de É 10 mil. mil reais é É mil mil. reais, não é? Então, e você tem 100 mil de patrimônio, 30% desse patrimônio 30 mil. é 30 mil. Então, a holding ainda continua nessa função de organização sucessória, organização patrimonial e gestão aí dos seus ativos, Mas tá? vale a pena aqui, por exemplo, se a pessoa que está assistindo a gente tem só um apartamento, vale a pena ter uma hold? A partir de quantos patrimônio, valor que Olha, compensa? aí depende. Eu digo para a pessoa o seguinte: você tem intenção de ter mais do que um imóvel ou você não quer ter outro imóvel? A holding ela costuma compensar quando você tem aí mais que 3, 4 imóveis aí. Ela, a partir de 4 imóveis já não faz mais sentido você operar na sua pessoa física. Isso é um fato. Agora, até 3 imóveis, por exemplo, você tem uma casa e 2 apartamentos. Você aluga os 2 apartamentos, mora na casa. Não faz sentido para você ter uma estruturação de holding. É claro que aí vai depender de algumas questões específicas da sua vida, né? A gente pode também estudar aí o seu planejamento tributário, o seu planejamento sucessório e verificar se tem alguma oportunidade de fazer aí alguma coisa para você pagar o que é justo, né? E não pagar mais do que o que é justo. Me fala um pouco, Henrique, como é que você vê essa estrutura sucessória no Brasil? Como é que o empresário hoje enxerga a sucessão, a distribuição de bens, depois que acaba tendo um falecimento na família, deixa uma herança? Qual que é a visão hoje do empresário sobre essa questão no Brasil? A visão de todo mundo é a mesma, de não querer pagar nada de imposto. Mas hoje, com uma boa assessoria, a gente consegue sim, não é deixar de pagar muito e pagar a menor quantia possível com algumas manobras que ele falou, a mais clássicas, é de ter uma hold patrimonial ali familiar. Sim, Essas são as mais clássicas. Então, fazer uma venda ou fazer uma doação ali para o seu filho já para fazer distribuição de patrimônios é uma delas, dependendo da quantia de patrimônio que você tem. e falando de doações de cotas, né? Hoje é possível fazer uma doação de cotas da sua holding patrimonial com cláusulas de uso até que você, digamos assim, cláusulas de usufruto durante a sua vida. Então, enquanto você estiver vivo, os seus filhos não podem usufruir daquelas cotas. E você vai pagar aí o imposto Uhum. sobre a doação das cotas somente. Então, acaba que você consegue aí, por exemplo, estou com 50, 60 anos, já quero organizar a herança em vida da minha família, já quero distribuir aí a empresa, distribuir os bens, os lotes, os imóveis, eu consigo fazer a doação das cotas correspondentes a cada um deles na holding com cláusulas de usufruto, né? No caso, eu vou usufruir dos rendimentos, dos bens, enquanto eu estiver vivendo. E isso acaba que vai gerar aí uma compensação tributária para você no futuro. Eu consigo traduzir muito bem isso que ele disse. Por exemplo, a casa dos seus pais, ele passa para o seu nome, mas quem usa a casa é os teus pais. E na hora de acontecer, ela já está no seu nome. Então não vai E ter todo o transtorno de passar de inventário e toda a mão grande do Estado que todo mundo já conhece. um inventário você vai consumir aí cerca de 20 a 30% do seu patrimônio total. Isso se você for na via extrajudicial. Se você for na via judicial, é muito caro brigar no Brasil. Então eu sou daquela posição de fazer uma partilha de bens amigável mesmo no cartório, entre aspas, aceitar uma negociação não tão vantajosa entre os herdeiros, mas ter aí uma celeridade maior no processo, né? Porque eu não sei se você sabe os prazos para um inventário. Não faço a menor ideia, eu sei que demora muito. Essa história que demora acaba que ficou um pouco mentirosa, né? O que costuma demorar é o inventário judicial, É. que ele hoje basicamente só acontece se tiver litígio, que seria basicamente uma briga entre os herdeiros, vamos supor, entre os irmãos, uma briga pela casa A, vamos dizer assim. E aí, nesse litígio, a gente vai para a via judicial.
né? Mas hoje existe um inventário extrajudicial que tende a ser mais célere, mais rápido que o inventário judicial, mas mesmo assim vai ter o custo de fazer o inventário, que é calculado em cima do seu patrimônio. Então, eu insisto, na minha visão é mais barato pagar 10% de imposto sobre os seus rendimentos do que pagar aí 20, 30% sobre o valor total do seu patrimônio. Pelo menos essa é a visão que eu tenho aí sobre a sucessão. Muita gente com a reforma tributária falou que a holding ela acabou, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que a estruturação empresarial que a gente pode ter é diferente hoje do que o que a gente fazia antes, né? E acaba que justamente essa questão sucessória aí é que você acaba trabalhando, né? Essa questão de preparar herdeiros, de criar aí realmente líderes para perpetuar os negócios da família, não é? Trazer até uma metáfora antes aqui, por exemplo, imagina que aqui na minha mão tem laranja, e o tributo de laranja é 3%, mas aí o tributo de mexerica é 12%. É esse marabalismo tributário que a gente faz para pagar menos imposto, principalmente na sucessão. Então a parte mais difícil de uma sucessão, de distribuir os bens, é quando tem um filho fora do casamento. Essa é a parte mais difícil. Mais que isso é só você, o clássico inventário aí, você vai pagar, digamos assim, a mão cheia do imposto. Que é em torno de 30% sobre o seu patrimônio, né? E é justamente por isso, né, que entra essa questão da gente fazer esse planejamento aí empresarial, esse planejamento sucessório, e a holding ela é importante para isso. Inclusive, a gente pode usar algumas estratégias dentro da gestão empresarial, como por exemplo, você tem vontade de construir um imóvel, vamos supor, um prédio. Ao invés de você construir pela holding, é muito mais barato, às vezes, você fazer uma incorporadora e construir pela incorporadora o seu imóvel. Então, tem outras opções aí no direito tributário brasileiro hoje que podem levar a gente aí justamente a ter uma alternativa mais, vamos dizer assim, mais econômica, né? E me fala, Henrique, como é que você vê essa questão da importância da sucessão, do legado dos negócios, né? Dessa transmissão de uma empresa para o pai, de uma empresa para o filho? Como é que você vê essa questão? Eu vejo isso de algumas maneiras. Tem a sucessão tradicional, que é comercial, em que o espaço de mercado que meu pai, meu avô já conquistou foi, digamos assim, na construção do Brasil industrial. Então, quem estava nessa ponta e conseguiu se manter já tem o seu espaço de mercado consolidado. Para quem é novo e se inserir é muito difícil, é outra realidade. A inflação bate em todo mundo e tem, lógico, a influência entre você conhecer as pessoas do meio. Isso também é outro patamar. Então, se você já está inserido, ótimo. Para você manter a suceder, lógico que tem um nível de pressão mais alto, tem um nível de exigência mais alto, um nível de comercial que as pessoas colocam expectativa na gente, que é sucessor. Então, é outro patamar. Lógico que a gente tem alguns benefícios, mas a régua aumenta muito para simplesmente manter o mesmo espaço comercial. Esse é o lado comercial. O lado familiar é a parte do legado, manter a tradição do meu avô, do meu pai, principalmente em termos técnicos. Termos técnicos, termos operacionais e termos de lidar com as pessoas. E o meu lado vem um lado mais adaptação à realidade de hoje. E hoje eu venho muito mais em manter essa estrutura, manter o que já funciona, não mexo nisso, e eu venho para otimizar o que já funciona, com a inserção de novas tecnologias. As mais clássicas são as inteligências artificiais. Lógico que a gente tem ferramentas muito específicas do mercado que não cabe falar aqui. Acaba que hoje com a Revolução Industrial 5.0, que já estão falando, né? Veio a inteligência artificial, ela veio para ficar, né? E acaba que realmente a gente tem um cenário hoje que os negócios precisam ter aí esse aprimoramento, né? Essa melhoria aí do tempo, da gestão de recursos, essa melhoria de como fazer o negócio faturar mais. Eu chamo isso de otimização do negócio, né? Os negócios precisam ser otimizados e ter aí uma boa gestão por trás. E é justamente por isso que é importante
quem é empresário tem aí o seu filho, a sua filha, tem a visão de perpetuação do negócio. Eu acho que é muito importante você ter aí uma capacitação do seu filho para continuar o seu negócio, né? E me fala, qual coisa hoje você vê que é o crucial de atenção para quem está pegando um negócio de família, quem está pegando um legado? Qual é o ponto que você acha que a pessoa acaba dando aquela derrapada na curva que leva ela para longe daquilo que os pais dela, os avós estavam fazendo já no negócio? Muito importante isso aqui, porque depois que a família, os pais chegam a um certo patrimônio, por exemplo, 15, 20 milhões em patrimônio, você manter esse patrimônio já é um nível de competência muito elevado. Uhum. Então, para a pessoa que é apenas um herdeiro e não um sucessor, ele dilui muito rápido esse patrimônio. Em 10, 15 anos já está todo diluído praticamente, por falta de gerir essa quantia. E essa gestão aí, ela entra tanto a questão de entender o que você está pagando para manter o seu patrimônio. Nisso de entender o que você está pagando, eu coloco impostos, dívidas, carros, contas de água, contas de luz. Tudo isso a gente consegue fazer aí É o custo de manutenção. Planejamento patrimonial, Isso. tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? A gente consegue hoje analisar e ver quais as oportunidades você teria para pagar aquilo que você deve e não tudo que te cobram, né? E acaba que é importante ter essa noção justamente para perpetuar o patrimônio ao longo do tempo, não é? Isso é muito importante, porque às vezes a família tem muito patrimônio. Aí tem imóvel, tem a galpões logísticos, tem avião, enfim. Mas isso é patrimônio, coisa física, e a pessoa não tem liquidez. E tudo isso tem o seu custo de manutenção. PVA, tem manutenção para, se for um lote baldio, tem que estar sempre capinando, senão é multa. Se a pessoa não tiver a gestão de simplesmente manter essa quantidade de patrimônio, acaba vendendo em um preço muito mais abaixo. Eu falo essa questão de gestão patrimonial. O escritor do livro Pai Rico e Pai Pobre, acredito que você É o clássico. conheça bastante esse livro, é um clássico para quem fala de finanças. Ele defende que a cada 10 anos você tem que reformar o seu imóvel. Então ele não mantém na carteira dele imóveis com mais de 10 anos, porque você sempre vai ter uma manutenção, mesmo que ela seja mínima, né? Você vai ter que trocar lâmpada, vai ter que pintar, vai ter que arrumar encanamento, vai ter que fazer todo esse acompanhamento aí dos imóveis, né? Para você manter eles em dia, né? E poder fazer a alocação deles devida, né? Retornando aqui a uma pergunta sua, a dificuldade de uma mentalidade jovem como a minha de suceder ou dar sequência numa questão de empresa familiar. Bom, são, digamos assim, vários módulos, várias fases. Mesmo que você já tenha convívio, contato no meio de empresarial familiar, só obedeça. É como se você estivesse na cozinha. Entenda o formato da cozinha. Segue a receita daquele bolo. Depois que você tiver um certo patamar, 5, 7, 8 anos, você começa a inventar coisas, colocar ingredientes novos na receita. Mas no começo, só entenda como que a receita funciona. Esse é o grande momento, ou a grande fase, em que não consegue ter a transferência entre um pai para um filho. E aí que acaba a empresa desanda, porque já tem em termos de idade do pai, do avô, que já está muito elevado, não tem força de trabalho e não consegue transmitir o conhecimento. Muita gente acaba começando nas linhas bases do negócio, né? Por exemplo, se é um negócio de venda de ferragens, acaba começando no estoque, né? Que o estoque acaba sendo o coração do negócio, não é? Então, o pai tem muita experiência de toda a sua jornada de empresa, mas ele já não tem aquela força de trabalho por questão de idade e também por evolução da tecnologia. Então ele está, digamos assim, atrasado. Mas ele tem o seu espaço de mercado e sua experiência, que isso é o mais importante de tudo. Aí o próximo, que é a sucessão, não tem experiência, não tem nada, ele só tem a força de vontade. Então transmitir essa experiência para um jovem, como que faz? Só obedece aquela receita, a receita de bolo, para depois começar a incrementar alguma coisa. Saiba que isso são fases. Eu costumo brincar que o problema de todo negócio é a idade. A idade ela é um problema, porque quando você é mais velho, você já não tem mais a energia necessária para fazer o que deve ser feito, né? Você não tem energia para vir sábado de tarde
organizar um estoque todo bagunçado. Você não tem a energia para vir sábado de tarde organizar aquela pilha de papéis. E quando você é jovem, você é muito afoito, você é muito doido para mostrar o serviço, doido para mostrar as suas ideias, doido para mostrar o que você deseja fazer no seu negócio e o resultado que você busca e acaba se esquecendo aí que você não tem experiência. E essa loucura assusta todo mundo, porque em qualquer nível financeiro que a família empresarial tiver qualquer erro, vai ter prejuízo financeiro. E esse prejuízo financeiro pode ser ao ponto de ter a ruptura total, a falência ou machucar muito. E aí, para se recuperar, é muito tempo. E agora os erros vão diminuir bastante aí a margem de erro. A tolerância para você errar está cada dia mais curta, né? Tá. Ainda mais com essa questão da reforma tributária, da questão dessa implementação de tributação sobre dividendos que a gente teve no final do ano passado com a Lei 15.270, que tributou aí em 10% dividendos acima de 50 mil reais. E assim, realmente acaba que é um cenário que a gente tem que é muito complexo hoje para pessoas simplesmente chegar e se atirar, né? E é aí que entra a questão do planejamento tributário para o seu negócio. Você precisa fazer um planejamento tributário ou pelo menos entender aquilo que você paga, né? Você precisa entender o seu custo de imposto, você precisa entender o seu custo de fornecedor, você precisa entender o seu custo elétrico, não é? E quais outros custos aí você vê que seriam importantes a gente entender dentro de um negócio? Isso aí aqui é importante porque dependendo do seu modelo de negócio, sua margem de lucro é mais apertada. Então vai o pessoal que material de construção, pessoal do varejo, supermercado, farmácia, todos esses têm uma margem de lucro muito apertada. Então qualquer erro já está no sobrelimite e aí já fica no prejuízo. Um custo muito importante, lógico, o que mais chama atenção são os custos básicos de funcionamento, água, energia, que esses são logo de cara os mais altos. Depois vem folha de pagamento, depois vem custo de material. E aí os outros mais supérfluos entre aspas, que é custo de roubo interno, custo de roubo de clientes que vêm para fora, custo de quebra de peças, enfim. Tem toda a questão do custo para você manter o seu negócio, né? Que é aquele chamado valor que não aparece, né? São os gastos invisíveis. Isso é só presente lá na hora que você consegue perceber e enxergar. Sim, e é justamente esses gastos invisíveis que pode ser atacado aí com o planejamento tributário. Por exemplo, o ouro da reforma tributária é justamente a compensação tributária, é a recuperação de créditos, é aí você poder compensar aí o valor que você pagou de imposto numa gasolina no final do mês no seu negócio. Então, você ter essa noção, essa consciência clara de tipo assim, tô botando gasolina no carro da firma para fazer entrega, tô botando papel aqui no meu escritório para imprimir orçamento, tô botando uma caneta para fazer anotações, tô botando caderno, tô comprando EPI, equipamento de proteção individual. Aí nisso a gente entra, dependendo do ramo, mas os clássicos são botina, óculos de proteção, protetor auricular, máscara, luvas. Esses equipamentos todos esses gastos que hoje são vistos como acessórios, né, do seu negócio, eles podem entrar aí no planejamento tributário e eles devem entrar, porque se você tiver uma empresa no lucro real, você pode fazer aí a dedução desses valores todos, né? E acaba que o empresário realmente tem essa visão de gastos invisíveis e gastos visíveis, né? E é muito complexo esse cenário aí e acaba gerando aí uma... E dependendo da sua situação de urgência, de fluxo de caixa, você não vai ver esses gastos invisíveis, porque você vai estar muito preocupado ali na venda do dia a dia diário, senão você não tem o seu próximo dia. É aqui que você vira refém, escravo do seu próprio negócio. Aí acaba que deita sem sono, né, na linguagem popular. E esse é o caso da maioria dos pequenos empresários. Sim. Pequenos e médios. É o que a maioria do pequeno, médio empresário, aquela pessoa que saiu do teto do MEI, né, foi para o Simples Nacional, ou que está aí perto de estourar o teto do Simples Nacional, acaba vivendo no dia a dia, está aí faturando 4 milhões ano, mas não vê para onde que vai o dinheiro, né? Chega aí final do ano, não consegue viajar com a família e tem que ficar cuidando do negócio. Então é justamente nessa parte que entra
a questão do planejamento empresarial, estruturar o seu negócio, estruturar os tributos, estruturar a esfera trabalhista. Hoje, com as alterações de normas que a gente teve, inclusive a LGPD tem que ser citada no seu contrato de trabalho. A LGPD tem que ser citada no seu contrato de parceria, seja com um influencer, seja com uma outra empresa. Tem que se tratar muito bem a questão de toda a legislação civil que a gente tem para evitar que você sofra algum processo ou acabe tendo que pagar uma indenização por conta disso, né? E acaba que o desconhecimento é o que pega mais o empresário. Bastante, bastante. E lógico, o bom senso é o que reina. Eu falei muito para não se tomar cuidado para não se tornar escravo do seu próprio negócio, no seguinte sentido: você tem que ter a noção ou ter a consciência em qual é a fase da sua empresa está. Então toma cuidado na hora de tirar o seu prolabore. Pega o seu dinheiro para reinvestir no seu próprio negócio. Lógico, se for um modelo de negócio em que você consegue ter escala, porque é na escala que você consegue diluir seus custos e ter sua margem. Seu fluxo de caixa, mesmo que sua margem líquida seja mínima, seja de 6%, 8%, que é o pessoal de farmácia aí. Uhum. Eu vejo que hoje um negócio, eu enxergo fase de maturação. Você vai ter aí um negócio que você consegue determinar se ele vai ter lucro ou não em cerca de 2, 3 anos de operação. Você com um negócio rodando aí 1 ano, você acaba que você não vai conseguir aí mensurar os seus resultados direito nesse 1 ano, né? E acaba que é aí que muita gente acaba escorregando, não é, Henrique? Pensa que nesse 1 ano de faturamento já tá tudo certo, eu posso tirar o meu prolabore e curtir minha vida com a minha mulher e os meus filhos. Bastante, porque o pessoal já quer que a empresa já dê lucro suficiente para você tirar o prolabore para sair viajando no primeiro mês e bora lá. Mas a gente sabe que é uma jornada no mínimo de 3 anos para mais. Eu enxergo o seguinte, né? No direito tributário, a gente inclusive faz testes anuais. O direito tributário, para você fazer um planejamento tributário, ele é calculado anualmente. Então, você não calcula o imposto mensal, você calcula o imposto anual. Então, você vai ter aí 1 ano que você vai testar a sua empresa no Simples Nacional. Vamos citar um exemplo. Você abre a sua empresa, você abre já no Simples Nacional. E aí você fatura aí perto do teto do Simples Nacional, coisa de 4 milhões, vamos dizer assim, né? E aí a gente identifica a possibilidade de você faturar mais no lucro presumido. Não é faturar mais, né? É sobrar mais na sua mão estando no lucro presumido. E aí a partir disso a gente faz um teste anual no lucro presumido, por exemplo. E aí consegue-se ter um resultado, vamos dizer assim, mais expressivo, ganho de capital aí de 20% a 30%, justamente pela troca do regime tributário. Vale ressaltar também que planejamento tributário não é só escolher o regime tributário que você quer. Voltando um pouco no assunto da recuperação de créditos tributários, eu acredito que a gente vai ter aí até 2030 5 anos aí, de 25 a 2030. A gente tem 5 anos de teste, começando com 2026, que vão possibilitar em muito a gente fazer essas recuperações de créditos tributários, que vai gerar aí um estudo de caso muito interessante para todo o arcabouço jurídico brasileiro, né? Poder avaliar como isso vai performar e até mesmo conversar com a Receita Federal para dizer, olha, isso não deu certo, isso deu errado. E acaba que é justamente nessa hora que entra a importância do empresário entender o que ele está trabalhando, o que ele está pagando, o que ele está fazendo com o dinheiro dele, né? E como é que pode fazer esse controle, Henrique, do dinheiro dele, o empresário, sem ter aí uma assessoria profissional, que nem é o caso? Qual a principal dica que você vê que o empresário pode usar no dia a dia dele para fazer essa gestão? É bem semelhante ao que eu falo para você gerir sua própria vida em termos de pessoa física. Em pessoa física, tenha no mínimo ali uma reserva de emergência de 3 meses, para depois você pensar em um planejamento de investimento. Ah, R$ 100, R$ 200, vou investir, esquece. Investimento, digamos assim, se está sobrando R$ 2.000 para você por mês, beleza, você já tem um patamar financeiro interessante para você ter o retorno ali. Em termos de empresa, não são 3 meses, que é igual na pessoa física, são 6 meses de fluxo de caixa que você tem que ter, que é a reserva de emergência da própria empresa. Tá, beleza. Então já tirei da minha consciência aquele peso
de me preocupar com o dia seguinte do negócio. Aí depois aqui eu vou começar a aperfeiçoar internamente. Há um sistema novo, há um sistema que às vezes faz um serviço de 2, 3 funcionários. Ou então melhorar um funcionário que ele sabe gerir melhor as outras pessoas, estoque, peças, maquinário, controle de recebíveis. E lógico, para quem é pequeno e médio, o mais básico, não vender fiado. Vender fiado, pegar cheque, essas questões todas aí acaba que já está meio que consolidado na cultura brasileira aí, né? Inclusive, o cheque, ele é uma questão muito interessante e ele tem um ponto muito importante, o cheque, que eu me lembro sempre quando eu pego uma execução de título extrajudicial de cheque, que eu pergunto se tem a data de nascimento do dono do cheque. Então você precisa de muito mais informações para cobrar o cheque do que propriamente dito o valor do cheque e o dono da conta, né? Acaba que a gente tem toda uma estruturação tributária, jurídica, na hora de fazer um processo de cobrança desses títulos. Inclusive, ele é um título executivo extrajudicial, ele está aí baseado no direito cambial, e dentro do direito cambial a gente tem vários outros títulos, como por exemplo, notas promissórias e títulos de capitalização, que são ferramentas importantíssimas para você conseguir escalar o seu negócio e desenvolver melhor o seu negócio, dar mais valor ao negócio. É claro que vai depender do equity que você está construindo, né? E qual a dica você tem para quem começou um negócio agora? Vamos citar um exemplo, uma empresa de fazer bolo. Como é que essa pessoa consegue escalar e produzir equity? Boa pergunta. Primeiro, o seu modelo de negócio, você consegue, digamos assim, fazer mais serviço dele com uma máquina? Pensando que, se eu tivesse um dinheiro mínimo, 5, 7 mil reais, comprando uma máquina, ele conseguiria produzir muito? Isso aqui, por quê? Porque tendo escala consegue diluir preço. Tá, beleza, não tenho esse dinheiro. Então tá, eu consigo comprar uma forma mais ou menos grande, em que ela cabe no meu fogão ali de casa, em que eu consigo fatiar esse bolo e em vez de vender o bolo inteiro, eu vender a fatia. Se eu sei do sabor, do preço, dos ingredientes, eu consigo vender uma fatia, dependendo da fatia, lógico, por 20, 30 reais. Uhum. Então, eu sei que eu vou estar vendendo as minhas horas trabalhadas, mas eu sei que meu produto vai ter um bom valor agregado. Sim, e acaba que você consegue construir o equity, né, que é o valor do seu negócio, associado com o ágio do negócio, que seria basicamente um conjunto, né, vamos dizer aqui, hoje o seu negócio tem 100 mil de equipamento, você tem 50 mil de faturamento mensal, e você consegue projetar aí normalmente de 6 meses a um ano, né, de faturamento, para gerar o cálculo do valor de mercado da empresa, né. Então, é por isso que é importante a gente entender como alavancar o equity, como desenvolver as empresas, como investir na empresa, e aí é que entra a questão dos títulos de capitalização. Por exemplo, no exemplo do bolo, ao invés de comprar o maquinário à vista para fazer bolo, a forma, o forno, a batedeira, o equipamento que você precisa para fazer o bolo à vista, você poderia pegar um título de capitalização do banco, deixar aí o próprio equipamento como garantia no banco e conseguir alavancar o seu negócio, deixando aí mais caixa para fazer alguma outra possibilidade de negócio, né? Vamos dizer assim, para investir em embalagens, que você poderia utilizar as embalagens para fatiar os bolos e aumentar o seu fornecimento, gerando aí vamos dizer, brand, né? Que seria uma marca própria, né? Uma marca forte do seu negócio. E como é que você vê essa questão de marcas hoje? Você acha que as pessoas elencam muito mais ao nome, ao produto, à solução que ela oferece? Qual que é a questão que a marca em si, propriamente dito, influencia na hora de uma compra? Para mim, o mais importante é a solução que eu presto, do meu serviço ou do meu produto. O resto, para mim, é tudo baboseira, é a gourmetização da palavra do marketing. Então, eu me preocupo muito mais com o retorno de boca a boca do meu produto do que fazer um videozinho e falar, não, foi um rebrand da minha marca e está pronto. Por conta disso, vamos vender mais. Não. As pessoas acabam que hoje vendem muito essa questão do rebrand empresarial, da reestruturação empresarial, de reposicionamento de marca. A gente viu aí há uns 2, 3 anos, acho que foi o Burger King ou a Coca-Cola,
que fez reposicionamento de marca sem precisar. A Havaianas, ano passado, fez uma propaganda, não foi muito feliz. Então a gente tem aí algumas questões de posicionamento de marca que acaba que vai influenciando no negócio, bem ou mal, né? Então acaba que eu vejo que a solução é realmente importante, mas eu acho que você tem que dar um motivo para a pessoa voltar a comprar com você, não é? Só esclarecer um ponto aqui. O marketing é só para trazer fluxo de pessoas entrando na sua loja. Não necessariamente vai trazer vendas. Então tem muita diferenciação para saber qual é o seu ponto que você está. Você quer fazer a venda ou você quer mais fluxo de pessoas ali? É verdade. O fluxo de pessoas seria o fluxo de pessoas que conhecem a sua marca, que sabem do seu produto. Num termo mais dentro do marketing, seria o fluxo de leads propriamente dito do seu negócio. Se você tem uma loja no shopping, por exemplo, o shopping é a sua estruturação que vai te gerar aí os leads. Agora, se você tem uma loja fora do shopping, tendo uma avenida movimentada ou dentro de uma quadra, aí já entra outras estratégias, né? E como é que você consegue oferecer uma solução boa e ao mesmo tempo aumentar o número de clientes? Aumentar o fluxo de clientes no negócio tem alguns bem clássicos, dependendo se for uma farmácia, se for uma casa de oficina, se for uma loja de venda de construção, é muito mais sobre atendimento e lugar para estacionar, principalmente se for farmácia. Lugar para estacionar o carro. Se é tranquilo, se é escuro, se não é. E lógico, o atendimento em todos eles vai fazer diferença, mas tem alguns específicos que o atendimento é o diferencial. Então, você ter um atendimento, você fazer um treinamento para os seus funcionários vai ser de longe disparado o melhor investimento que vai ter. Aí que entra o ponto que as suas vendas têm que conectar com o cliente de alguma maneira, né? Seja solucionando um problema, seja resolvendo uma dor dele, por exemplo, você tá lá com a dor de pagar 30% de impostos da sua locação, você vai pagar só 11% de impostos sobre a sua locação. Eu tô lá resolvendo uma dor para você. Então, justamente por isso que as nossas vendas precisam se conectar com as pessoas e acabar gerando aí uma fidelidade, né? Essas pessoas voltarem aí a comprar com a gente. E é justamente por isso que a recorrência nos negócios ela é um ponto principal. E hoje, como é que você enxerga aí um negócio? Ele precisa ter uma carteira de clientes ou você acha que se preocupar com isso é uma coisa que não faz muito sentido? Carteira de clientes se faz com o tempo. Lógico que no começo é aquela roda que não é redonda, é quadrada, é muito mais difícil de girar. Em termos de treinamento, de vendas, é você não fazer a venda pensando na comissão. Você faz a venda em de fato entender qual é a dificuldade da outra pessoa, do seu cliente. E tá, beleza, eu entendi essa dor aqui. Qual é o desejo dele? E o que eu tenho de material para resolver? Então tá, beleza. Então agora eu vou vender a solução do meu material, que eu sei que ele funciona, para atender a dor do meu cliente. E não vender só na comissão. Porque aí, vender só por comissão, em termos de longo prazo, você vai acabar a clientela. Acaba que tem que entender a dor do cara antes de oferecer o produto, né? Principalmente quando a pessoa tem uma dor específica, por exemplo, a pessoa quer comprar um sapato para fazer academia, né? Um tênis para academia. Você vai oferecer um sapato social para ela? Não, né? Você vai oferecer um tênis de academia, seja ele da Nike, seja ele da Adidas, da marca que for, você vai oferecer um tênis para ela, não vai oferecer um sapato social para ela ir puxar um ferrinho final de semana, né, que não vai dar certo. Um exemplo clássico aconteceu comigo. Foi numa loja ali comprar algumas ferramentas e por correria ali, não, eu precisei de uma mangueira hidráulica. Eu falei, não, beleza, coloca uma mangueira ali que você acha que tá bom e eu pago aqui rapidão. Aí o rapaz colocou a mangueira mais cara e de um péssimo modelo e um péssimo material ali da mangueira e minha mangueira logo estourou. Então, putz, eu sei que nessa loja eu falei com o gerente, o dono, eu falei minha frustração e, enfim, eu não vou mais lá, mesmo conhecendo o dono da loja. Acaba que você tem que entender primeiro a dor da pessoa e saber como reparar ela. Por exemplo, é igual que nem no direito. A gente tem aí uma situação de um divórcio, vamos supor assim. Você pode ter a opção de brigar na justiça e degradar 30% do patrimônio de vocês,
ou tentar resolver amigavelmente. Na maioria dos casos, qual que é o conselho que eu dou para a pessoa? Aceita diminuir um pouco o seu patrimônio para você não se desgastar com isso, porque tem coisas que não valem a sua paz. É a mesma coisa no negócio, você tem que entender a solução que você quer dar para a pessoa e saber como atendê-la. No exemplo do Henrique da Mangueira, talvez se o cara tivesse perguntado, opa, você precisa para quê? Rede de ar ou rede de água? Ele conseguiria entregar a mangueira correta, mesmo que na correria ele poderia responder para ele corretamente qual equipamento ele precisaria. Agora eu vou trazer uma pergunta aqui para você. E aquele empresário que já está numa certa idade, como que ele pode pensar na sua aposentadoria? Porque a minha visão é uma aposentadoria comercial. Ah, tem um aluguel ali, rendendo ali, enfim. Mas tem outra via, tem outro caminho, mais fácil, digamos assim. Bom, existem algumas opções que a gente pode usar no sistema previdenciário, inclusive algumas opções bem interessantes para a aposentadoria do empresário. Primeiramente, eu não estou aqui para dar uma consultoria ampla, cada caso é um caso, então o ideal é avaliar a documentação do empresário, como está o extrato de contribuições previdenciárias dele, se ele sempre contribuiu com o salário mínimo para o INSS. Normalmente a contribuição patronal ela vai de 11% a 14%, tá? Para o INSS, vai depender de como é que o contador fizer o lançamento dessa contribuição para você. Você pode fazer uma contribuição a maior, por exemplo, você está aí com 50 anos, quer entender como é que está a sua aposentadoria, como é que está o cenário dela, a gente pode fazer algumas ações nesse sentido, desde reforçar as suas contribuições para o INSS, ou até mesmo adotar uma aposentadoria privada, ou seguir para algum outro plano de negócios, como, por exemplo, aí você falou a questão dos aluguéis. E aí entraria a estruturação de uma holding e adquirir alguns imóveis na planta, por exemplo, lançamento de imóveis aqui na cidade que você tem, se você mora em Palmas, mora em São Paulo, mora em Goiânia, mora em Brasília, existem sempre novos empreendimentos que vão ter uma rentabilidade interessante, que você pode estar adquirindo eles na planta e colocando no nome da sua empresa sem problema nenhum. E a partir desses imóveis você faria aí a sua aposentadoria, a sua renda passiva, né? Eu costumo sempre incentivar aí as pessoas a fazerem um planejamento previdenciário, porque acaba que se você chegar lá na frente sem nem ter contribuído direito para o INSS, sem nem ter tido os 15 anos de carências mínimas de contribuições previdenciárias, lá na frente vai ser muito mais difícil garantir o seu direito de aposentadoria, até porque com a reforma previdenciária, né, a emenda constitucional 103, a gente teve aí algumas alterações bem grandes na antiga emenda constitucional 43, que já tinha alterado um pouco a Previdência na Constituição Federal, e com a reforma da emenda constitucional 103, né, que foi a reforma previdenciária que aconteceu em 2019, a gente teve uma alteração e todas as regras de aposentadoria têm-se a exigência de idade mínima mais contribuição, inclusive nas regras de transição. Então, você fazer um planejamento previdenciário hoje é o canal correto para você dizer, não, eu vou me aposentar com paz e tranquilidade no futuro ou não. Tá, beleza, entendi. Mas e o empresário tem algum outro tipo de benefício? Olha, ele pode fazer jus, a depender do benefício que ele pleiteie do INSS. Ele pode fazer jus a algum auxílio por incapacidade temporária, algum auxílio doença, e acaba que ele entra na qualidade de segurado do INSS, podendo fazer jus a todos os benefícios que têm caráter contributivo para você ter direito a eles, né? Então acaba que o INSS hoje ele entra como um grande seguro aí, vamos dizer, para todo mundo, né? Ele entra como um seguro a longo prazo que você precisa pagar para usar ele. Então, você estando fora do INSS, você não vai ter direito efetivo a nenhum benefício, propriamente dito. E bom, é importante que você entenda o seu direito, saiba, propriamente dito, o que você pode ou não fazer, quais as estratégias adotar no seu negócio, quais as estratégias adotar na gestão do seu patrimônio, na gestão dos seus tributos, para poder entender aí, né, quais os próximos passos seguir para conseguir alavancar o patrimônio de uma maneira saudável, de uma maneira correta e de uma maneira
segura para você mesmo, tá? Muito obrigado, Henrique, pela sua presença, seu tempo é muito Eu bom. que agradeço vocês aqui. Muito valioso, acrescenta muito seus conhecimentos, ainda mais na questão da gestão do empresário, na visão do empresário. Acaba que a gente que está na advocacia não consegue entender todas as dores de quem tem negócio, do que quem está aí na linha de frente, né? E eu te agradeço de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui nessa tarde conversando comigo, para a gente poder entender melhor e passar uma visão geral do direito empresarial para o pessoal. Isso faz bastante diferença, porque a gente que é empresário, a gente tem um perfil mais agressivo no nosso empreendimento. Tá, beleza, a gente é agressivo no nosso negócio, mas e aqui no nosso bastidor, por exemplo, no nosso investimento? Pensar numa aposentadoria. Então, quando a gente pensa em uma aposentadoria, a gente tem que ser conservador aqui, porque no nosso negócio, a gente é violento. Então, ok, não tem como as duas áreas ser violento. Uhum. Então, eu escolho onde eu sou melhor. Onde eu sou melhor, eu sou violento, comercialmente falando. Uhum. Em área de investimentos, eu busco ser mais um perfil conservador. Quero garantir o crescimento do meu patrimônio de maneira linear, tranquila. Porque no meu negócio eu sei que eu sou violento. Porque eu não tenho cabeça para gerir as duas coisas de forma violenta. Eu escolho o jogo que eu quero jogar. Sim, é verdade. E acaba que essa escolha de batalhas, de jogos, do que dedicar energia, é que é bem importante, até para não ter um desvio de foco muito grande. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que dê o like, se inscreva no canal e aguarde aí que a gente vai ter mais vídeos aí para vocês. Até mais!